Olá pessoal, então vamos lá para dar continuidade ao nosso módulo 6. No último módulo a gente viu algo que se diz respeito à documentação. Eu espero que você tenha aprendido muito sobre documentação, porque a partir de agora você vai estar utilizando, a partir de agora, todos os comandos. Você pode estar buscando o manual, por exemplo, desses comandos e estar estudando, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre agendamento nessa parte 2 aqui do módulo 6. É interessante, a parte de agendamentos é muito utilizada principalmente para quem é administrador de sistemas Linux. Tá? Tem um servidor na empresa, tem um Fire, por exemplo, e precisa executar tarefas automaticamente. Tá? Então a gente chama isso de agendamento de tarefas, para que durante o desenvolvimento do sistema, o servidor, por exemplo, ele pode ficar lá, bonitinho, funcionando, e as suas tarefas sendo agendadas. Por exemplo, eu posso deixar segunda-feira, toda segunda-feira, o servidor fazer uma atualização, todo sábado fazer cópia de arquivos, etc. Enfim, são inúmeras possibilidades. Como é que eu faço isso? Fazendo agendamento de tarefas, tá? É um recurso muito importante no sistema, e eu queria deixar um tópico especial aí, um vídeo só sobre agendamento de tarefas, para a gente aprender um pouquinho. Tá? Durante o meu dia a dia de trabalho, eu tenho alguns servidores de algumas empresas, e para proteger algumas empresas, e eu tenho muitas tarefas agendadas, muitas e muitas. Tá? Eu queria mostrar para vocês como é que vocês desenvolvem seus próprios agendamentos para deixar o sistema de vocês funcionando de maneira automatizada. Tá? O que a gente pode fazer? A gente pode programar a execução de script de manutenção, por exemplo, disparar envio de comandos, tá? Script, etc. Gerar relatório de análise de logs, entre outros. São infinidade de possibilidades. Tá? No Linux, a gente pode ter determinados horários específicos para execução e estabelecer intervalos regulares. Tá? Então, a grande charada do agendamento de tarefas é nós aprendermos como funciona a ideia dos horários. Porque ele vai se dividir por dia, hora, dia da semana, dia do mês, mês e assim sucessivamente. Então, são várias características. Eu vou mostrar cada uma separadamente. Tá? Os recursos são implantados com um cara chamado cron. Tá? Cron, o mais conhecido como crontab. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, por exemplo, já que a gente já conhece os manuais, eu posso ir direto para o cron. Tá aí, ó. Daemon to execute schedule commands, ou seja, é um serviço para executar tarefas, comandos agendados. Tá? Então todo o manual aí direitinho, se você quiser ler posteriormente. Tá? Mas esse cara é o cron. Através da sintaxe simples, eu vou mostrar para vocês uma sintaxe bem simples de funcionamento. Tá? Qualquer dúvida, por favor, manda aí um e-mail, entre no nosso chat exclusivo, para que eu posso tirar essa dúvida para você rapidamente, para você entender direitinho. Mas é muito simples, desde que você explore direitinho e faça os testes, busque desenvolver exercícios para desenvolver o aprendizado, para entender direitinho. Podemos adicionar linhas de comandos nos respectivos intervalos de execução. Beleza, vamos conhecê-lo? Eu tenho o cron. Tá? E tem o crontab, tá? O nome é chatinho de dizer, mas beleza. Então, crontab, nosso carinha aqui, eu posso chamar aqui, ó, crontab. Esse cara que mantém todas as tarefas, tá? Para determinados tipos de usuário. Tá? Então, eu tenho o serviço cron e eu tenho o crontab, tá? Que é o cara que contém um arquivozinho onde você vai poder fazer as suas respectivas configurações. Tá? Como é que os primeiros passos, por exemplo, você vai fazer o seguinte, tá? Com o nosso terminal aberto, eu coloquei aqui, por exemplo, olha só, edita o crontab ou cria um caso não exista. Tá? Então, o primeiro linha de comando que você vai fazer para começar a trabalhar no crontab, por exemplo, o tracinho E, tá? Se você estiver utilizando pela primeira vez, igual eu aqui agora, quando estou dando essa aula para vocês, ficou bacana porque é a primeira vez que eu estou utilizando, select a editor. Ele pergunta qual editor de texto você vai utilizar esse cara. Tá? O que ele está querendo dizer aqui para a gente? Ou seja, se eu for trabalhar com o crontab, com agendamento de tarefas e o terminal, com o administrador de sistema, como a gente já viu anteriormente, que o terminal é importante, eu tenho que editar esse cara no editor de texto. Eu tenho que abrir esse cara e configurar através da edição de linhas de comando. Tá? E é importante dizer que tudo no Linux é arquivo, para a gente relembrar,
e tudo são arquivos de configuração. Então eu abro o arquivo de configuração, faço as alterações, salvo e reinicio o serviço. Vou repetir. Abro o arquivo de configuração, edito, ou altero, ou adiciono as configurações no arquivo texto, salvo e reinicio ou testo as configurações. Então no Linux é assim, tem vários arquivos de texto para a gente poder fazer esses testes aí, tá? E como eu vou trabalhar no cron tab, ele me pergunta qual tipo, cara, qual tipo de editor de texto você quer utilizar, tá? Eu vou usar a opção número 1, que está aqui, ó, /bin/nano, ele coloca aqui que é o mais fácil, é muito bacana mesmo, tá? Caso você quiser mudar, você pode usar a opção Select Editor, por exemplo, cron tab, Select Editor, ele vai alterar posteriormente. Ele já selecionou para mim aqui o 1, tá? Se você, por exemplo, quer o 3, beleza, você seleciona o 3, se eu quero o 2, etc. Eu vou deixar no 1, que ele vai usar o Nano. Quem é o Nano? Nano é um editor de texto simples, tá? Que é muito intuitivo também. Pronto, aí abriu o Contrab. Olha que interessante. Ele tem várias explicações, você pode perceber que é um editor, um arquivo de texto comentado, tá? Vocês podem perceber o jogo da velha aqui. Pode ser uma barra, por exemplo, vai depender do arquivo de configuração. Aí ele explica todo esse texto aqui, explicando para você o que eu vou falar para você agora, tá? É importante que eu quero que você preste bastante atenção. E se você abrir o seu agora, dê mais atenção para essa última linha. Olha essa última linha aqui, ó, tá? Vou colocar uma setinha para essa última linha aqui, certo? Para a gente lembrar desses caras aqui, ó. E esse aqui que vai ser o seu guia daqui para frente no agendamento de tarefas, tá? Se liga nesse cara aí. Para salvar eu Ctrl e O. Ele já escreveu 23 linhas, Ctrl X eu saio, tá? Mostra o conteúdo do Contab, tracinho L, de list, né? Vamos testar esse cara, Contab, tracinho L, tá aí, listou para mim, teoricamente eu uso o E, o tracinho E para editar, o L para listar, tá? Remove o Contab, tracinho R, eu não vou fazer isso, mas caso você queira fazer, não tem problema, você pode renová-lo posteriormente. Mostra quando a última vez que o contrato foi editado, você vai à opção tracinho V. Se você é administrador do sistema, está trabalhando com esse cara, com vários administradores do sistema, quer saber qual foi as opções que esses caras foram utilizados, posteriormente você vai usar o tracinho V. Tá? Ele já me deu aqui uma operação aqui que essa opção não está valendo mais, tá? Foi retirado. Deixa eu ver se ela aqui. É por isso que é bom a gente usar o manual para a gente saber as atualizações desses comandos. Tá? Por exemplo, tracinho V, deixa eu ver se eu acho que ainda tem aqui ainda. Não tem a opção tracinho V, né, que mostra a questão do histórico direitinho. Tá? Não tem mais. Deixa eu ver. Não tem. Tá? Então, é muito bom saber o manual, por exemplo, para saber se está atualizado direitinho. Tá? Beleza, então eu não tenho essa última opção aqui ainda. Tá? Depois eu posso procurar e colocar para você, mas essa última opção aqui não se tem ainda. Para você estiver utilizando, você vai usar, como é que eu vou substituir esse cara? Você vai usar o contrato tracinho E e vai fazer as edições posteriormente, tá? Certo? Então, não use o tracinho V, que não tem mais aqui, tá? E é o seguinte, eu vou te explicar, para te dar continuidade, como é que é o funcionamento do contrato, tá? É o seguinte, ele é dividido por linhas, tá? E toda a sua linha tem as suas colunas. E esse slide aí exemplifica muito, vou até aumentar ele aí, exemplifica muito bem como é que eu faço os tipos de tarefas, por exemplo, como é que eu faço a execução determinadamente. É o seguinte, tudo é através de uma sequência correta de organização da linha dentro do contrato. Vou repetir, tudo se deve à sequência da linha no contrato. Tá? Vou explicar para você. Por exemplo, eu tenho uma linha aqui. Esse aqui, por exemplo, é executar o backup.sh todo domingo, se não me engano, não sei se é domingo, não sei se é segunda aqui, não lembro, Sunday, às 2h36 da manhã. Tá? Então, backup aí todo esse dia da semana, às 2h36 da manhã. Como é que eu vou fazer isso? É o seguinte, o primeiro caractere se diz respeito aos minutos, ou seja, de 0 a 59. Você vai dar um espaço e o segundo caractere se diz respeito à hora, tá? Que vai de 0, claro, até 23 horas. O terceiro item, caractere, é de 1 a 31, que significa o dia do mês.
Presta atenção. Então eu quero as 2h36 da manhã. Então, qual minuto é o 36? Qual é a hora? É a 2. Aí qual o dia da semana? O dia da semana ele colocou Sunday, mas é toda every Sunday, ou seja, toda segunda-feira, todo domingo, toda quarta, não sei, toda quinta, toda sexta. Então ele não especificou o dia de semana, tem que fazer toda semana. Então eu não coloco o dia da semana, tá? Então eu coloco asterisco, ou seja, para todos os dias às 2h36 da manhã. Se eu quisesse que fosse executado somente ao terceiro dia do mês, por exemplo, eu colocaria aí, respectivamente, ao terceiro dia do mês, tá? Mas nesse caso aqui é toda semana. O quarto item, me acompanhe, esse laranja aqui, é de 1 a 12, significa o mês, tá? Então, entenda a diferença. Aqui, nesse meio roxo aqui, da terceira linha, é o dia do mês. Aqui é o mês, tá? Ou seja, o dia do mês, os meses tem de 1 até 31 dias, né? Cada mês. Os meses vai de 1 a 12, tá? Então, o 1 significa janeiro, o 2 fevereiro, o 3 março, o 4 abril e assim sucessivamente, tá? Aí aqui eu tenho, então esse script é toda semana, então, e todos os meses, então eu coloco asterisco. Se eu quisesse que esse script só funcionasse no mês de dezembro, fizesse o backup 25 de dezembro, eu colocaria aqui, por exemplo, eu colocaria o número 12 aqui nesse cara, tá? E colocaria aqui, por exemplo, no roxinho, colocaria 25. Então 25 do 12 ele iria ser executado. Mas como eu quero todas as semanas, todos os meses, eu deixo asterisco, tá? E o verdinho aqui, que é a próxima linha, é o dia da semana, tá? Ou seja, dia 7, ou seja, domingo mesmo, tá? Onde eu tenho Sunday, que é 0, e Sunday, que é 7. Eu posso repetir, por exemplo, podia ser o 0 ou 7 aqui. A segunda é 1, a terça é 2, quarta 3, quinta 4, sexta 5, e sábado 6. Olha que bacana, certo? Então, de acordo com essa sequência de caracteres, o que você tem que lembrar? Começo com o minuto, começo com a hora, depois a hora, posteriormente o dia do mês, o dia da semana, tá? Essa é a sequência, tá? E você pode trabalhar de inúmeras formas aí. Eu vou mostrar alguns exemplos no próximo slide. Esse azulzinho aqui é o usuário que vai executar esse comando respectivamente, tá? Esse cara aqui, ele, vamos dizer assim, eu uso ou não uso, vai depender do caso se eu for utilizar. Por exemplo, como eu abrir o crontab agora já como root, tá? Toda sequência que eu for fazer, ele já entende, claro, que eu estou utilizando como root, tá? Então eu não especifico aí o tipo de usuário, tá? Só se realmente for necessário, certo? Aí espaço, geralmente eu não uso o usuário, vai depender do que eu estiver utilizando naquele exato momento, mas realmente não uso. Mas se for o caso de algum usuário específico que estiver executando uma tarefa, você coloca o nome do usuário aí, tá? E em vermelho, finalmente, o caminho e o arquivo de execução. É importante você colocar o caminho inteiro, tá, gente? O SR, local SBIN, por exemplo, backup.bsh. Se for uma pasta home, barra o nome do usuário, barra meu script backup.sh e assim sucessivamente. SH são shell scripts, tá? Então, são shell scripts, são arquivos, são código, um algoritmo, né? Que você pode escrever aí de uma forma de linguagem para que ele possa executar as funções automaticamente. É um aplicativo, tá? Mas, professor, eu não quero um script, eu quero um comando para executar. Não tem problema, você vai colocar aqui o comando para executar. Por exemplo, eu quero, vamos supor que fosse nessa mesma data, dia da semana aí, que ele executasse o ls. Você podia colocar ls aqui. Então, nesse exato momento, do dia 7, todo domingo, às 2h36 da manhã, ele usar o comando ls, tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente entender, preste muita atenção. Por exemplo, para adição no contrab, eu vou usar o contrab tracinho E, e por fim seremos agendamentos conforme os quadros abaixo, tá? Então eu coloquei todos os quadrinhos aqui, no que se diz respeito a essa imagem aqui, eu deixei organizado aqui, primeiro são os minutos, depois a hora, o dia do mês, o mês, a semana, o usuário e o comando, tá? Respectivamente, e aqui eu tenho as variáveis que a gente pode utilizar. Podemos definir um intervalo de números para a hora, deixa eu voltar aqui, para a hora e a data, tá? Por exemplo, de 1 a 4, no campo dia do mês, significa que terá a tarefa agendada nos 4 primeiros dias do mês. Eu posso fazer uma faixa
de datas, ou uma faixa de dias da semana, uma faixa, por exemplo, de minutos, e assim sucessivamente. Por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei de 1 a 4 no campo dia do mês. Aqui eu tenho o dia do mês, então faz para mim do dia 1 ao dia 4, por exemplo. Tá? Você percebe que aqui eu coloquei de 1 a 31. Se eu colocar de 1 a 31 é a mesma coisa que asterisco, concorda comigo? Porque os dias do mês é só de 1 a 31 mesmo. Então isso aqui é a mesma coisa que usar um asterisco. Tá? Mas eu quero que ele funcione, por exemplo, aos dias 1 a 4, por exemplo. Eu coloco 1-4. Ou se eu quiser que ele use segunda, quarta e sexta, eu vou respectivamente colocar esse dia através de vírgula. 1, 3, 4, 6, um exemplo. Eu vou separar cada 2 dias e usar o comando para mim. Tá? E tem esse detalhe, se eu usar o caractere barra, eu defino um intervalo na hora ou na data. Por exemplo, 0-23/2. No campo da hora corresponde às seguintes horas. 0, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Ou seja, se eu colocar aqui por 2, ele vai dividir por 2. Então a cada 2 horas ele vai executar o comando para mim. Se eu colocar a barra 4 aqui, ele vai usar a cada 4 horas. Se eu colocar a barra 24, a cada 24 horas, que praticamente não precisa, né? Se eu colocar barra 8 ou barra 12, tá? Por exemplo, a jornada de trabalho é das 8 da manhã às 18 da tarde. Então eu tenho aí aproximadamente 8 horas de trabalho. Então eu coloco para executar os comandos a cada 8 horas. A cada 8 horas executar um script, a cada 8 horas fazer um backup, por exemplo. Vai depender da rotina, da política que a empresa tem. Eu posso definir através disso aí. Ou eu posso usar o tracinho para definir a faixa, ou a barrinha, tá? Para definir alguns tipos de intervalos também. Tá? Eu coloquei alguns exemplos, olha só. 0, 9, asterisco, escreva usando Linux. Faça esse teste aí. Tá? E com esses comandos aqui, use esses comandos no seu dia a dia aí. E faça alguns testes bonitinhos para ver ficar direitinho. Para você testar como é que é o funcionamento. Tá? Por exemplo, o primeiro minuto, então tá 0. Então no 0 minuto, a hora é o segundo item, então eu tenho as 9 horas, ok, então minuto e hora, então às 9 horas, e o resto eu tenho asterisco. Ou seja, a todo dia do mês, a todo mês, todo dia da semana, às 9 horas, ele fazer o quê? Ele escrever na tela usando o Linux. É bem fácil, bem intuitivo esse horário. Tá? O que você vai fazer? Você vai usar essa sintaxe aqui, ó, 0, 9, asterisco, 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 que eu tenho esse padrão, escreve para mim usando Linux. Claro que isso aqui é só um exemplo fictício, né? Para você estar utilizando, tá? Mas você podia colocar qualquer outro tipo de comando aí, tá? Aí você salva, bacana, beleza, ele já instalou o contrato para mim, é só salvar e sair, ele já é totalmente ativo. Então, às 9 horas da manhã do dia de amanhã, por exemplo, que eu estou fazendo essas aulas à noite, do dia de amanhã ele vai executar e vai escrever na tela usando o Linux para mim. Claro que é um agendamento meio tosco, né? Só para deixar vocês como exemplo, bonitinho, tá? Não se esqueçam também que eu deixei isso aqui, essa última linha para vocês, porque isso aqui vai lhe ajudar, porque eu tenho aqui, ó, o M de minuto. Então você não precisa estar vendo os slides o tempo todo, tá? Você pode estar estudando agora, beleza. Mas quando você abre seu agendamento de tarefas, você já percebe que ele já te dá ajuda aqui, ó. M de minutes, ou minutos, H de hora, day of week, day of month, perdão, dia do mês, tá? Aqui eu tenho um mês, que é month, day of week, dia da semana, tá? E finalmente eu tenho um comando. Ele só não colocou o usuário aqui, tá? Como eu falei para vocês, o usuário aí vai depender da aplicação da política da administração que você estiver utilizando. Então, se você não lembrar, lembre que ele vai te dar uma ajudinha. O contrário vai te dar uma ajudinha. Olha que bacana. Vai te dar uma ajudinha para você utilizar aí no seu dia a dia. Vamos para mais exemplos? Olha esse outro comando. A todo dia às 9 horas da manhã, como usuário root, dá uma LS tracinho L. Outro cara bem simples também. Vamos para esse terceiro comando. Vou dar alguns segundos para você tentar lembrar aí. Pensa aí, o que esse terceiro comando vai fazer? Pensa um pouquinho. Pensou? Então vamos lá. 15 minutos, hora 14. Então às 14h15, dia do mês de janeiro. Então todo mês de janeiro, perdão, todo primeiro dia do mês, às 2h15. Não tem um mês nem a semana, então é todo mês. Eu errei aqui, tá? Então eu tenho aqui do primeiro dia de cada mês, às 2h15, tá? Então eu não tenho o mês
e nem a semana. Então é toda semana e todo mês. Então todo dia primeiro às 2h15 vai fazer o quê? Vai criar um arquivo para mim. Bem simples também, bem intuitivo para a gente como exercício aí. Vamos para o próximo passo aí. Pensa aí, o que esse próximo passo está fazendo? Vamos lá, pensa aí para você se interagir. Vamos lá, pessoal? Então vamos lá. Então o 0 é minuto, que é o primeiro. O segundo é a hora, então às 23 horas, ou seja, às 11 horas da noite. O terceiro asterisco é quem? É dia do mês, então todo dia do mês, todo dia fazer isso. O quarto asterisco, esse cara aqui, é quem? É o mês, então todo mês, todo dia do mês, às 23 horas, qual é o próximo cara? A semana. A semana tem o de 1 a 5. E a gente viu que a semana de 1 a 5 responde a quem? A semana eu tenho segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Olha que bacana. Então esse comando de segunda a sexta, toda semana, todo dia, todo mês, às 23 horas, vai executar o comando if config para mim. Pronto, então é um exemplo de como utilizar o intervalo para os nossos agendamentos. Vamos para o próximo. Pensa aí um pouquinho. O que esse cara está fazendo? Pensa aí. Certo? Certo? Vamos lá? Pensou? Então vamos lá. Eu tenho 0 aqui. Minuto. 3, que é a hora. Eu tenho 2 asteriscos, que é o dia do mês e o mês. E eu tenho a semana. Então, todo domingo, copia a pasta de log do sistema para a pasta temporária. É um exemplo de backup. Todo domingo, tá? Às 3 horas da manhã, você fazer um backup para mim. Copia CP, que a gente já viu, né? Tudo dessa pasta para essa pasta. É só um exemplo. Olha que bacana. E vamos a esse último comando. Esse último comando é um brinde que eu vou deixar para vocês. No que diz respeito para você ir treinando aí algumas coisas bacanas no seu Linux. Tá aí. Tá? Eu não sei se você tem esse pacote de Gdialog aqui. Eu não lembro se eu tenho também. Mas vamos fazer o teste aí. Vamos lá. Tá? Vamos lá. O que esse comando vai fazer? Vamos lá. Pensa um pouquinho. Tá? Pessoal, então vamos lá. Antes da gente utilizar esse comando, o que você pode fazer? Qual é a prática? Tá? Antes de você colocar um comando para o agendamento, teste esse comando antes. Tá? Porque durante o agendamento fica complicado você de saber se realmente esse comando está acontecendo ou não. Tá? Como é que você vai saber se está sendo executado ou não os seus comandos no agendamento? Você vai analisar o arquivo de log do sistema. Tá? Por exemplo, como é que é uma maneira bem simples a gente está utilizando? Então, eu vou dar um cat. Onde é que está o arquivo de log do sistema? Está aqui, ó, log. Esse arquivo aqui, syslog, é o arquivo de log do sistema. Então, pega esse arquivo para mim, dá um cat nele. Depois, dá um filtro para mim por crontab. Pronto, olha que bacana. Então, eu vou saber, ó, por exemplo, agora é meia-noite e 20. Olha só, meia-noite e 20 eu estava editando o crontab, ó. Olha só, então dá para me saber. Vou repetir para você como é que foi o comando. Dá um cat para visualizar o arquivo, a gente já viu o cat. /var, /log, /syslog, que é o arquivo de log do sistema, para saber tudo o que está acontecendo no seu sistema, é esse arquivo aí. No meu caso, eu coloquei uma barra, que é o pipe, e filtra para mim. A gente aprendeu que a barra, eu uso o comando, e tudo depois da barra é executado posteriormente, depois do que o comando fez. Então, grep crontab, que eu sei que é o serviço de agendamento. Então, abre o arquivo de log do sistema e mostra para mim tudo que tem a palavra crontab, ou seja, dos logs. Ele mostrou. Então, já sei que os logs estão sendo feitos aqui, está funcionando direitinho. Tá? Se tivesse algum comando respectivamente, ele ia mostrar o comando aqui para você. Se falhou ou se foi tudo bem. Tá? Ele ia mostrar para você. Como eu estou falando para vocês, antes de testar os comandos, então vamos testar esse comando aqui primeiro. Vou copiar ele aqui todinho. Tá? Vou colar ele aqui e vou dar um enter aqui. Tá? Vamos ver se ele funciona aí. Opa, olha que bacana isso aqui. Vocês perceberam que abriu a janela? Deixa eu aumentar aqui a janela que eu não coloquei. Olha só. Esse comando, o que ele faz? Ele abre o Gdialog, que é essa janelinha, tá? Com o título Curso Linux. E dentro da mensagem tem: meu querido, não se atrase para o curso de Linux. Tá? 1.1, ou seja, no meio da tela. Olha que bacana. Então esse comando Gdialog eu posso abrir janelinhas. Abrir um terminal e abrir janelinhas. Então se você quiser já fazer alguns scripts de abrir janelinhas e de interface de usuário, pronto, você já pode estar fazendo com esse pacote Gdialog. Tá?
Então olha que interessante, eu testei o comando primeiro, então se eu sei que esse comando no meu agendamento ele vai funcionar. Então o que eu preciso fazer? Só colocar ele em prática no meu agendamento, tá? Então tá aí o curso de Linux como superusuário, beleza? Eu vou dar OK aqui, é só isso, esse comando. Então já que eu testei ele, então eu vou colocar ele no meu agendamento, tá? Tracinho E. E o que esse agendamento faz? Ou seja, vamos lá, vamos trabalhar aqui, 50 minutos, 13. Então às 13h50, às 1h50, tá? Digamos que o curso seria 2 horas da tarde. Então às 1h50, 10 minutos antes do dia 6, por exemplo, que é sábado. Dia 6, vamos conferir se dia 6 é sábado. Dia 6 é sábado, correto. Então 1h50, 10 minutos para as 2 de sábado, todos os dias, todos os meses e dias do mês, por exemplo, ele manda mensagem para mim. Olha que bacana, então se o curso de Linux, esse curso de Linux fosse sábado à tarde, às 2 horas da tarde, essa mensagem ia aparecer na tela me lembrando, opa, cara, vai assistir, vai para o curso de Linux, tá? Então são exemplos aqui que a gente está utilizando, você pode utilizar esse cara também. Então o que eu vou fazer? Às 50, 13, então eu sei que eu não preciso do dia, do mês e nem o mês, é todo dia, todo mês mesmo. Aí eu tenho a semana, dia da semana, que é os sábados, executa esse comando aqui para mim. Pronto, olha que bacana. Vou aumentar a tela aqui para você ver. Pronto. Eu vou salvar aqui, ó. Ótimo. Vou verificar se no meu log tá tudo ok aqui embaixo, olha só. Vou dar um enter. Beleza, ele acabou de alterar para mim, tá? E pronto. No sábado, tá? Por exemplo, se hoje fosse sábado, amanhã, não sei, ele já mostraria às 1h50 para mim, me avisando: ei, cara, vai pro curso de Linux, tá? Pessoal, treine esses comandos, é muito interessante, tá? Copie, se você que pause o vídeo, copie isso aqui para você, esses quadradinhos, tá? Aqui embaixo, esses quadrados azuis aqui embaixo. Ou lembre, claro, que você tem, tá? No contábil, no próprio contábil você tem a ajuda, o guia aqui, que é essa última linha para acabar lhe ajudando, tá? Então isso é muito simples, essa ideia aí dos agendamentos, tá? Certo, o que eu vou fazer? Eu posso executar comandos do script da administração do nosso sistema. Todo comando que eu quero que seja executado na administração do nosso sistema, eu posso colocar nesse carinha aqui, rc.local ou rcx.d, tá? Nas versões mais recentes, tá? Então, onde é que eu sei? Agora falando um pouquinho sobre arquivos de sistema, tá, gente? São arquivos de configuração do sistema de inicialização, serviço de inicialização do meu sistema, tá? Por exemplo, eu tenho uma pastinha chamada etc rc.local. Vocês perceberam que eu não tenho. Vai depender do seu Linux. Então rc, então vai acompanhar do x aqui, ó, que eu tenho os carinhas, que é a numeração. Por exemplo, eu vou olhar o 0 aqui, já que eu vou explicar para você. Olha só, deu um tab aqui. O que essa pastinha tem? É a pastinha de inicialização do sistema. Tudo que tem aqui dentro, independentemente do agendamento, vai ser executado quando eu ligar o sistema. Por exemplo, eu tenho esse cara aqui, ó, Caseron Bluetooth, que é o Bluetooth do meu notebook. Eu estou desenvolvendo as aulas para vocês. Vamos abrir esse cara aqui. Ó, vou abrir o Nano com ele aqui, ó. Pá. Beleza, é um script, olha que legal. É um script que está falando o seguinte, cara, abre todas as vezes o aplicativo do Bluetooth. Tá? Vocês percebem que é um script, é um algoritmo. Tá? Eu não tenho, de certa forma, você tem que aprender um pouquinho de linguagem de programação para você entender o Shell Script, por exemplo. Tá? Como é que eu sei que é Shell Script? Porque está aqui em cima, ó, SH. Tá? Então você pode desenvolver seu script e colocar nessas pastinhas. Você tem os tipos de inicialização de 0, tá, até 6 e o S, certo? Eu vou mostrar para vocês os tipos de inicialização lá na frente no que se diz respeito a cada numeração dessas aí, certo? Mas geralmente eu recomendo a você a colocar ou no 0 ou no 3, tá? Ou no 0 ou no 3 sempre os seus scripts para administração do sistema. E eu estou explicando aqui, ó. Vai ter esse X aqui, você vai trocar pelo número, tá, do seu sistema, porque cada um desses aqui se diz respeito a um tipo de inicialização do sistema. Por exemplo, 1 se diz respeito só a monousuário. Por exemplo, o 3, que é a maioria das distribuições Debian, que é multiusuário, e assim sucessivamente. Tá? Então, eu recomendo sempre utilizar o 3, ou no caso, o 0 aqui. Tá? Aí tem as versões mais recentes, isso aí. Então, se você quer algum script rodando, tá, no seu sistema, o que você vai ter que fazer? Você vai usar o cron tab,
por exemplo, ou você pode colocar ele nessas pastinhas aqui, respectivamente, no que se diz respeito aos tipos de inicialização, tá? Eu já posso mostrar aqui para você, por exemplo, ó, tipos de inicialização, por exemplo, Ubuntu. Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa aqui. Inicialização de aplicativos, numeração, number. Ah, não, é melhor assim, init, por exemplo, init, números do init, por exemplo, olha aqui. Que a gente chama de room levels, tá? Deixa eu ver, não, pera aí, deixa eu achar um legal aqui pra você. Init room level, tá legal. Aí, olha aqui, pronto, olha essa imagem aqui, galera, olha só. O 0 é route, por exemplo, como eu falei pra vocês, é um usuário só, possivelmente. O 3 é multi-usuário com suporte de rede, tá? Então, todas as vezes, todos os scripts que estiverem aqui dentro, ó, por exemplo, desse cara aqui, da pastinha número 3, eu vou entrar nela aqui agora, tc rc3.d.ls. Então esses caras aqui vão rodar como multi-usuário, tá? Então cada arquivo desse aqui é um arquivo de configuração, é um algoritmo, é um script que vai rodar juntamente com o meu sistema. Aí você pode testar esse detalhe aí, por exemplo, de acordo com a sua numeração. Eu sempre recomendo você colocar os scripts na pastinha no room level 3, ou seja, ele vai inicializar o sistema com um tipo de inicialização geral, como multi-usuários com suporte de rede, tá? É uma partezinha, vamos dizer assim, mais avançada, tá? Mas eu vou estar falando mais um pouquinho lá na frente sobre cada um desses itens de inicialização, tá? E continuando aqui, verifique o final do arquivo e antes do exit 0, insira os comandos e os scripts, tá? Cara, se você, por exemplo, quiser aqui, cara, eu quero alterar aqui o arquivo do Bluetooth, cara. Por exemplo, S01 Bluetooth, por exemplo. Vou errando aqui, B minúsculo, tá aí, Bluetooth. Pronto, tá aí, ó. Você pode colocar aqui alguns comandos. Depois do exit 0 aqui, você pode colocar, cara, mais fácil aqui pra mim, cat, sei lá, alguma coisa. Vai depender do seu script. Tá? É uma parte mais avançada, se você entende um pouquinho mais sobre inicialização do sistema, você vai perceber que você pode colocar aí também, tá? Para você testar os comandos, nesse caso você tem que reinicializar o sistema, tá? Dá um reboot e ele vai reiniciar o sistema. Não vou fazer isso agora, que eu vou interromper aqui a aula, tá? Ou seja, dá um reboot e a reinicialização do sistema, certo? Então o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu como é que funciona o agendamento de tarefas do nosso sistema, toda a sua base. Aprendemos também como a gente vai fazer as configurações no que se diz respeito ao tipo de inicialização do meu sistema, tá? Eu passei rápido aqui, mas lá na frente eu vou explicar os tipos de inicialização, tá? E que é muito importante também. Então eu tenho duas vias para inicializar os meus scripts, os meus aplicativos, tá? No meu sistema Linux, ou através de agendamento, ou através de script de execução no room level, que são os tipos de execução na inicialização, ou seja, durante o boot no meu sistema. Nós temos essas duas vias aí, tá? É isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido essa aula. No próximo módulo a gente vai falar um pouquinho sobre configurações de rede, tá? Eu sugiro a você que treine bastante esses agendamentos, principalmente esses aqui do slide 111. Treine muito esses slides aqui, tá? E para você fazer os testes. Outra dica que eu quero dar, por exemplo, eu tenho aqui, ó, Crontab Guru, se não me engano. Deixa eu ver aqui, Crontab Guru. Ah, beleza, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um site para você estar estudando. Ele pode gerar de maneira automática para você alguns tipos de scripts, por exemplo, tá? Ele pode gerar aleatoriamente, ele pode gerar vários outros carinhas, etc. Então, para você treinar se o seu script está ok, o que você vai fazer? Você pode simplesmente copiar esse cara aqui, tá? E pode fazer os testes. Por exemplo, eu quero todo dia 5 horas ao dia do mês 5 e sucessivamente, tá? E se você quiser fazer alguns tipos de teste, você copia e cola aqui e manda bala. Ele tem alguns exemplos também, você pode clicar aqui embaixo, ó, ele tem alguns exemplos, por exemplo, a cada 3 minutos eu quero um script. Então é assim que ele já te dá a sintaxe pronta, tá? Então tem sites que você pode pesquisar a sintaxe pronta, tá? Mas eu sugiro que você treine muito, tá? Para que você fique craque no agendamento de tarefas. Quem sabe, quando você estiver trabalhando na administração do seu sistema Linux, você vai precisar muito de agendamento de tarefas, tá?
Então é isso, pessoal. A próximo módulo a gente vai falar um pouquinho sobre o módulo 7, que é configurações de rede. Tá? Até o próximo módulo, pessoal.